A paz do Senhor Jesus, louvado seja Deus, entrando aqui mais uma vez para falar, louvado seja Deus, da palavra do nosso bondoso Deus, para trazer uma palavra de edificação, de vida eterna para o teu coração, louvado seja Deus, aleluia. Desde já eu agradeço ao Senhor Jesus, porque se eu deitei, se eu dormi, acordei, é porque o Senhor assim, Ele me sustentou. Eu creio que você é do outro lado, Deus também tem te sustentado, louvado seja Deus, está dando, o Senhor tem dado mais uma oportunidade de você ouvir a palavra do Senhor e ser edificado, aleluia. Quero lhe pedir em nome de Jesus, aleluia, que você se inscreva neste canal, louvado seja Deus, que você possa compartilhar esta mensagem, louvado seja Deus, a outras vidas, para serem também fortalecidas e edificadas pela palavra de Deus, porque eu tenho certeza que quem vai falar contigo é o próprio Deus, louvado seja Deus, aleluia, glórias a Deus, louvado seja Deus, e o que Deus bradou no meu coração, louvado seja Deus, para falar, aleluia, para ser um porta-voz do Senhor, louvado seja Deus, está lá, louvado seja Deus, na Bíblia, no livro, louvado seja Deus, de 2 Samuel, glórias a Deus, no seu capítulo 6 em diante, louvado seja Deus, aonde, amados, a palavra do Senhor vai assim nos dizer, louvado seja Deus, que uma certa feita, a arca da aliança, ela foi levada até a casa de um homem chamado Abinadab, louvado seja Deus. Abinadab, ele era um homem que tinha, louvado seja Deus, a obrigação, aleluia, sacerdotal, ou seja, ele era um sacerdote, ele cuidava das coisas do Senhor, louvado seja Deus, e a arca da aliança havia sido, louvado seja Deus, levada, ou seja, louvado seja Deus, havia sido raptada pelos inimigos, louvado seja Deus, mas a presença, louvado seja Deus, da arca da aliança, lá na terra dos inimigos, louvado seja Deus, fez grandes danos, fez grandes estragos, louvado seja Deus, a ponto deles enviarem de volta, aleluia, a arca da aliança para o povo de Israel, louvado seja Deus, aleluia. E quando a arca da aliança veio, aleluia, a arca da aliança, louvado seja Deus, foi depositada na casa desse homem chamado Abinadab, louvado seja Deus. A Bíblia vai nos dizer, louvado seja Deus, que a arca da aliança chegou a ficar 20 anos, louvado seja Deus, na casa, louvado seja Deus, deste homem, na casa de Abinadab, louvado seja Deus, aleluia. E se você prestar atenção, 20 anos não é 20 dias, 20 anos não é 20 semanas, 20 anos, louvado seja Deus, aleluia, não é 20 meses, mas 20 anos é muito tempo, louvado seja Deus, aleluia. E durante todo esse período que a arca da aliança ficou na casa de Abinadab, louvado seja Deus, a Bíblia nos relata, louvado seja Deus, aleluia, não relata que houve algo sobrenatural, que ele prosperou, que ele foi muito abençoado, não relata nada disso, que algo extraordinário aconteceu, não, louvado seja Deus, não diz nada, só diz que a arca foi, aleluia, depositada lá, sobre os cuidados dele. Mas de repente a Bíblia também vai nos dizer que Davi, né, estava já reinando em Israel, em Jerusalém, e Davi, ele priorizava muito a presença de Deus. E você sabe que naquela época a arca da aliança representava a presença de Deus no meio do seu povo, louvado seja Deus. Então Davi mandou buscar a arca da aliança. Quando Davi manda buscar a arca da aliança, um dos filhos desse homem, aleluia, de Abinadab, ao qual hospedou a arca, aleluia, da aliança durante 20 anos, um dos filhos dele, chamado, louvado seja Deus, Uzá, aleluia, estava ali atrás, aleluia, aleluia, a arca da aliança estava sendo levada por um carro de boi, louvado seja Deus, e houve ali um empecilho, ali na trajetória, algo que quase a arca da aliança, aleluia, ia caindo, louvado seja Deus, e esse jovem, aleluia, aleluia, ele pegou na arca, louvado seja Deus, ou seja, ele tocou na arca da aliança, louvado seja Deus, e veio a falecer, louvado seja Deus, e a Bíblia relata que Deus que feriu
Deus que o feriu, louvado seja Deus, porque ele foi imprudente. Ou seja, a arca da aliança, aleluia, louvado seja Deus, era algo que tinha toda a forma, assim, de como ela deveria ser manuseada, de como ela deveria ser cuidada, aleluia. Tinha pessoas que eram separadas para cuidar, louvado seja Deus, não poderia ser qualquer pessoa que poderia tocar, aleluia, porque ali era a presença de Deus, louvado seja Deus, aleluia. E não é diferente hoje, louvado seja Deus. A presença de Deus na sua vida, na minha vida, tem que ser bem tratada, não pode ser tratada de qualquer forma, de qualquer maneira. A presença de Deus na sua vida tem que ser honrada, a presença de Deus na sua vida tem que ser, louvado seja Deus, respeitada. Louvado seja Deus, aleluia. E na presença de Deus, a gente tem que ter, louvado seja Deus, temor e tremor. Louvado seja Deus, aleluia. Porque o nosso Deus, ele é Deus, mas ele é fogo consumidor. Louvado seja Deus, aleluia, glórias a Deus. Aquele incidente, aquilo que aconteceu, louvado seja Deus, entristeceu muito o coração do salmista Davi. Louvado seja Deus. Entristeceu o coração dele, louvado seja Deus, a ponto, né, de ele não querer nem mais levar a arca. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que ele olhou, louvado seja Deus, e viu uma casa, louvado seja Deus, na beira do caminho. A casa era de um homem chamado, louvado seja Deus, de Obed-Edom. Louvado seja Deus. Aí a Bíblia diz que Davi, ele bate lá na casa, louvado seja Deus, deste homem, Obed-Edom, e pede a ele que a arca da aliança, olha, a arca da aliança ficasse hospedada na casa dele por um tempo. Louvado seja Deus. Porque Davi não queria nem mais levar a arca, porque ele ficou muito entristecido com o ocorrido. Aleluia, daquele jovem ter falecido. Aleluia, louvado seja Deus, aleluia. Glórias a Deus. E o que me chama a atenção, louvado seja Deus, é que Obed-Edom, aleluia, a Bíblia não relata que ele reclamou, que ele questionou, não. Ele simplesmente, louvado seja Deus, ele recebeu, ele hospedou, aleluia, louvado seja Deus, a arca da aliança dentro da sua casa, louvado seja Deus. E a Bíblia vai dizer, louvado seja Deus, que ele ficou ali, louvado seja Deus, cuidando da arca, aleluia, da aliança durante 3 meses. Louvado seja Deus. E Davi, aleluia, a Bíblia diz que pelo fato de ele ter recebido, aleluia, a arca da aliança na sua casa, ou seja, a presença de Deus na casa dele, Deus o abençoou em tudo. Aleluia. E a Bíblia diz que chegou ao conhecimento de Davi, que Davi ficou sabendo que a casa de Obed-Edom estava sendo abençoada, louvado seja Deus, porque Deus o tinha abençoado em tudo, louvado seja Deus. Eu acredito assim, que se ele não prosperava, ele passou a prosperar. Aleluia. Se ele não era abençoado, Deus começou a abençoar. Louvado seja Deus. E a Bíblia assim, ela vai nos dizer, louvado seja Deus, que quando Davi chegou ao conhecimento dele isso, ele vai lá e pega a arca da aliança e leva de volta para Jerusalém. A Bíblia diz que depois que Davi levou a arca, louvado seja Deus, da aliança, louvado seja Deus, ele se alegrou também, ele saltou, ele louvou, ele adorou, porque a presença de Deus nos traz alegria. É a presença de Deus que te alegra em meio às adversidades, em meio às aflições. Louvado seja Deus. E diz que ainda assim, mesmo depois que Davi tirou a arca da aliança da casa, louvado seja Deus, de Obed-Edom, ele e os filhos foram adorar no templo. E aleluia, o que Deus quer passar para você, o que é que Deus quer passar para mim, louvado seja Deus, é que a presença de Deus na tua vida é que vai fazer toda a diferença. É que a presença de Deus, aleluia, na minha vida é que faz a diferença. A presença de Deus é quem atrai a bênção. A Bíblia diz: se eu e você guardarmos os mandamentos e a palavra do Senhor, louvado seja Deus, as bênçãos nos seguirão. Não precisa a gente correr atrás de bênção, não. Aleluia, louvado seja Deus. O que a gente deve fazer para manter a presença de Deus conosco, aleluia, aleluia, é reverenciar a presença de Deus, é ter intimidade com Deus, é buscar ao Senhor enquanto a gente se pode achar, invocar o nome dele enquanto ele está perto, é buscar as madrugadas, é descer em oração, é ter vida com Deus, aleluia, glorificado seja o nome santo do Senhor Jesus, para todos sempre.
Obed-edom, ele foi abençoado porque ele recebeu a arca da aliança e teve o cuidado de preservá-la. Louvado seja Deus, preserve, cuide, zele, mantenha, atraia para si a presença de Deus, aleluia, na sua casa, na sua família, no meio dos teus. Como pastor, eu vou preservar a presença de Deus na minha vida, aleluia, louvado seja Deus, renunciando, obedecendo, aleluia, se santificando, se consagrando, louvado seja Deus, atrai a presença de Deus para o teu lar, adore com louvores, cante, louvado seja Deus, aleluia, porque a Bíblia diz que Deus, ele está entronizado no meio dos louvores, louvado seja Deus, aleluia, glorificado seja o nome santo do Senhor Jesus. O que você tem de mais precioso na sua vida, o que eu tenho mais de precioso na minha vida não é bênçãos materiais, as bênçãos só nos acompanham, louvado seja Deus, mas o que temos mais de precioso é a presença de Deus. Coloca aí, louvado seja Deus, nos comentários, é a presença de Deus, aleluia, a presença de Deus é o que eu tenho mais de precioso, louvado seja Deus, aleluia, aleluia, glórias a Deus. Sem a presença de Deus você não pode fazer nada, sem a presença de Deus eu não posso fazer nada, aleluia, porque é a presença de Deus que nos dá vitória, é a presença de Deus que nos sustenta, é a presença Managa Surpreenderá de Deus que nos fortalece, que nos edifica, é a presença de Deus que nos faz prosperar, é a presença de Deus, aleluia, que faz toda a diferença, aleluia, nas nossas vidas, porque tem que ter a diferença daqueles que servem ao Senhor e daqueles que não servem, louvado seja Deus, aleluia. Então mantenha a presença de Deus na sua vida, louvado seja Deus, não perca de forma alguma, aleluia, a presença de Deus, louvado seja Deus, porque você com a presença de Deus, você é mais, muito mais do que vencedor em Cristo Jesus. E se esta palavra falou ao teu coração, se esta palavra, louvado seja Deus, lhe edificou, aleluia, louvado seja Deus, comente aí, aleluia, nos seus comentários, confirme com o teu amém, louvado seja Deus, porque é a presença de Deus que faz toda a diferença na sua vida. Que Deus assim lhe abençoe no nome de Jesus.